quero vos cumprimentar na paz do Senhor, amém? Ficar sobre os seus joelhos em nome de Jesus. Vamos estar orando pelo pastor Brás, amém? Vamos orar, ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus querido, amado e santo, Deus de Israel, Deus de maravilha, Pai poderoso, Senhor. Deus, aqui nesta noite está o teu servo, Senhor. Usa, meu Pai, como atalaia. Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas que o Senhor venha falar através do teu servo, Pai. Uma palavra nos nossos corações. Meu Pai, que nesta noite, Pai, no poder da tua graça, meu Pai, que nós estamos aqui, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos felizes de podermos estar aqui na casa do Senhor para engrandecer o seu santo nome, amém? Poder sentar, irmãos? Glória a Deus. Eu me lembro uma vez que me esforcei muito. Acho que foi na 4ª série ou na 5ª série, porque a professora disse que se a gente se esforçasse, fizesse tudo bem, no final do ano ia ter um passeio. Mas tinha uns ali, ou quase metade da classe, que não se esforçou. E o passeio não aconteceu. E eu fiquei muito triste, porque eu me esforcei. Eu criei na palavra da professora que se todos se esforçassem, ia ter uma recompensa. A professora não fez errado. Mas eu fiquei muito triste, porque por causa de outros, eu perdi o passeio que eu tanto esperava. E a Bíblia fala de um homem que nasceu escravo, viveu escravo, um homem que também como eu e como você muitas vezes, por causa de outros, as bênçãos nas nossas vidas são retrasadas. E eu quero ler com você Josué, capítulo 1, versículo de número 14, que diz assim. Josué 1,14, que diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Não está na mídia, mas é Josué 1,14, tá? Não é? Josué 1,14, seguro? Deixa eu ver aqui. Um, 5, isso. Anotei errado aqui na minha folhinha. Ninguém se susterá diante de ti, ou ninguém resistirá todos os dias, poderá resistir a ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Quantos têm uma promessa dessa de Deus? Quantos têm uma promessa que o Senhor diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Todos nós temos essa promessa, e todos nós também temos a promessa de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e é Ele que nos fortalece. Mas a Bíblia conta desse homem, esse Josué, que se tornou um grande líder, mas para chegar aonde chegou, ele passou por maus momentos. Josué, para nós lembrarmos, ele nasceu escravo. Até que um dia, na vida dele aparece um libertador, um Moisés, enviado por Deus. O Moisés que aparece, Josué já tinha seus 40 anos por aí,
E aparece então esse libertador. Como um dia eu e você, escravos, e aparece Jesus nas nossas vidas, para nos libertar, para nos trazer a liberdade, e para nos dar promessas, promessas que não falham, promessas que Deus disse que vai fazer, e quando Deus diz que vai fazer algo, Ele fará, é inevitável. E Josué então, está saindo aí, e ele é um príncipe, porque ele vai como espia depois, e o Senhor diz, separa 12 espias, um príncipe de cada tribo. Esse efranita vai também, só que algo acontece. Quando ele está vivendo aquilo que todos nós esperamos, quando ele está vivendo a promessa de Deus, quando ele está passando o deserto, mas não está passando só, está passando sendo conduzido por Deus, e isso faz muita diferença. Você passar um deserto sozinho é uma coisa, mas você passar um deserto com Jesus te guardando é outra coisa, e Moisés é uma tipologia de Cristo, porque quem estava à frente deles não era Moisés, mas sim o Senhor que ia diante deles. Por isso Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Ele tem que estar à frente. E no Números 13, versículo 2, diz algo. Nós vamos ler do 13, do 2 ao 16. Números 13, do 2 ao 16, assim. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. Diz assim, que hei de, é uma promessa. Deus disse que ia dar. Era só para espiar aquilo que Deus já tinha determinado dar. Era só para olhar aquilo que Deus já tinha determinado fazer. De cada tribo de seus pais enviais um espia, sendo cada um maioral ou príncipe entre eles. E enviou Moisés pelo deserto de Parã, segundo o dia do Senhor, todos aqueles homens eram a cabeça dos filhos de Israel. Estes são os seus nomes. Vale ressaltar algo aqui. Quantas eram as tribos? 13. A tribo dos levitas, ela foi tomada para Deus. A tribo dos levitas era propriedade de Deus. E o cabeça dessa tribo era, logicamente, Moisés. E então, das outras 12 tribos que tinham que conquistar a herança, porque os levitas já tinham conquistado sua herança, e a sua herança era o Senhor, eles estão ali. Então o Senhor diz, vai, manda lá Moisés. Da tribo de Rubem, Samua, filha de Sucar. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefone. Da tribo de Isacar, Giabal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, que é Josué, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo. Da tribo de Zebulão, Gadiel, filho de Zodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali. Da tribo de Aser, Setor, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vosfite. Da tribo de Gade, Reuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. O que quer dizer isso? Josué. Salvação é Oséias. E Deus é a salvação é Josué. Perceberam que não existe a tribo de Levi aí? Exatamente porque a tribo de Levi já era
propriedade do Senhor. A herança deles era o Senhor. Glória a Deus por isso. Oséias significa salvo e Josué significa Deus é a salvação. Então, acontece algo maravilhoso. Os espias têm que dar um relato, por 40 dias eles vão ver a terra. E eles veem a terra. 2 deles conseguem ver a beleza da terra. Conseguem ver que essa terra é uma terra que emana leite e mel. Conseguem ver que essa terra é terra riquíssima. Conseguem ver que essa terra é uma terra que é maravilhosa e que Deus está dando o melhor para eles. Mas 10 deles só conseguem ver os gigantes, as dificuldades. Só conseguem ver que vai ser muito difícil se cumprir algo. E esse é o grande problema na minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós começamos a ver a montanha e não o Deus que pode mover a montanha. Essa é a grande diferença. Ver a dificuldade, ela vai estar aí. O muro de Jericó vai estar aí. Mas nós somos vasos cheios da presença de Deus, aonde arde o Espírito Santo de Deus, vasos de barro, que temos boca para gritar, para soar como uma buzina, e fazer os montes se derribarem. Nós somos esses vasos de barro. Nós somos esses que temos que marchar em volta do problema e dizer, aqui está o povo de Deus. Números 13, de 30 a 33, diz assim: Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente, vamos ter ânimo. Tem crente que parece a galinha da Angola, estou fraco, e sempre está fraco. E possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Porém os homens que com eles subiam disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio delas são homens de grande estatura, são gigantes, ou homens de guerra. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O povo então, diante de um relato desse, o povo começa a tremer o joelho. O povo começa a dizer: Deus falou, mas está difícil. O que Deus falou a seu respeito que está difícil? O que Deus falou para você que vai fazer com a sua vida? E alguém disse que não, que isso é impossível, Deus não pode fazer. E você começa a baixar a cabeça e dizer: é verdade, Deus não vai fazer isso não, está muito difícil, não existe uma porta aberta. E aí esquecemos que a porta é Jesus. Eu sou a porta. É Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que faz. E se Ele disse que vai fazer, e se Ele disse: olha, você será isso, ou farei isso na sua vida, não deixe ninguém, nenhum espia medroso, ninguém sem fé que se aproxime de ti, colocar desânimo ou medo em você. O que Deus falou, seja como Caleb e Josué, Ele fará. E Josué, filho de Num,
Números 14, dos 6 ao 10, diz assim: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jeftone, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles como pão, como o nosso pão. Restituiu-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco. Vale um aleluia, sim. Vale um glória a Deus, sim. Não os temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso a glória do Senhor apareceu, da revelação de todos os, na tenda da revelação, de todos os filhos de Israel. O Senhor sempre vai te defender. O Senhor, sempre quando alguém quiser fazer mal contra a sua vida, ou contra o seu chamado, ou contra aquilo que Deus prometeu para você, Deus vai se apresentar. Mas vale ressaltar algo aqui. O Senhor se enfurece tanto, que o Senhor diz ao líder, diz a Moisés: olha, deixa tudo aí, Moisés, eu vou matar todo esse povo aí, no deserto, e vamos pegar outro povo melhor que esse, e você vai ser o líder. Mas Deus também estava provando o líder. Deus estava provando o líder. Depois você lê em casa. Deus estava vendo se o líder amava aquela congregação que foi posta nas mãos dele. Deus estava provando o líder para ver se o líder amava aquela congregação. E o Senhor então diz: deixa eu fazer isso. E o Moisés diz: Senhor, de maneira alguma. O que dirão os egípcios e as outras nações a respeito desse povo que o Senhor tirou de lá só para morrer no deserto? Que maravilha, um líder assim. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me ouvem, diz o Senhor. Que bom é quando um líder ama aquilo que está fazendo, ama o aprisco que está cuidando, ama a gente que está. E olha que são povo difícil, hein? E não era uma congregaçãozinha assim pequena, não. Se você acha que a nossa é grande, lá era mais de 4 milhões de pessoas. Quanta murmuração ali, quanta falação ali, quantas pedradas no líder ali, quantas vezes queriam apedrejar. Mas Moisés intercede e diz: não, esse é o meu povo. É por isso que na igreja, Jesus tem uma frase que diz assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei. Igreja não tem que lançar ninguém fora, igreja tem que recolher. Igreja tem que recolher, 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 recolher. Porque aqui é o lugar de tratamento espiritual. Aqui é o lugar de nós, que estamos passando por uma terapia intensiva muitas vezes. O lugar onde o Senhor trata comigo e com você, através da palavra. Mesmo que você seja uma ovelha, como foi pregado aqui um dia, que tem que ser carregada nas costas, não tem problema.
mas Ele te carrega, Ele te cuida, porque Ele te ama. Deus ama as ovelhas problemáticas, não sei porquê. Hoje eu me olho assim, pastor, e digo, quantos cabelo branco os meus antigos pastores não tiveram por causa de mim. Pensa no menino terrível. Alguns que me conhecem desde a minha conversão sabem que não era tão bonzinho. Só que o Senhor diz então em Números 14, 36, Números 14, 36, o Senhor diz algo. Ora, quanto aos homens, está aí 14, 36, e os homens que Moisés mandaram espiar a terra, e que voltaram e fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra, aqueles mesmos homens se inflamaram, que inflamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Aqueles 10 espias morreram. Não sei se foi ali instantaneamente, mas morreram. E eu creio que foi ali mesmo, naquele dia. Perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefitono, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Ficaram com vida. Quem tem a vida aqui? Quantos já pereceram e você permanece na promessa? Quantos já pereceram e você continua na promessa? Para Josué e Caleb não é nada fácil. São homens de fé, é verdade, mas eles vão ter 40 anos da promessa retrasada na vida deles, por causa de uns cabeça dura. 40 anos vão ter que ser peregrino no deserto, porque não creram alguns. Mas a fé deles permanecia inabalável. Josué se tornou um homem de frente, um segundo, eu creio, de Moisés, porque enquanto estão levantando a mão de Moisés lá, Arão de um lado e Hur do outro, Josué está vencendo as batalhas do Senhor. Josué, mesmo em meio do deserto, não baixou a cabeça, não ficou murmurando, não ficou triste, nem ele nem Caleb, porque alguns não queriam. Eles tomaram a promessa e disseram, aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele fará, passe o tempo que passe. Passe o tempo que passe, Deus fará. Por quê? Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que disse a seu respeito. Passe o que passe, passe o tempo que passe. Pastor, o senhor não sabe a humilhação que eu passei, não sabe a humilhação que eu estou passando, mas não se esqueça, aquele que for humilhado será... deixa humilhar, deixa falar que você não serve, deixa falar que o seu tempo acabou, deixa falar que você tem que entregar o cajado, deixa falar o que quiser. Se Deus falou, permanece na promessa. Permanece na promessa. Permanece. Sempre alguém vai dizer que você não serve. Sempre alguém vai dizer que você não está dando o melhor. Sempre alguém vai dizer que o seu tempo acabou. Sempre alguém vai querer controlar as promessas que Deus tem na sua vida. Mas deixa eles pensarem que podem. Porque quando Deus decide fazer, se for necessário, Ele te arranca dali
e te leva em outro lugar sobrenaturalmente para cumprir a promessa dele na sua vida. Deus faz e Ele fará. E eles estão vivendo isso. E de repente Moisés, o Senhor diz: Moisés, tu também vai ser recolhido. Passa para Josué o manto. E a Bíblia diz que aqueles de 20 anos para baixo, lembre-se disso, para você depois não dizer que só 2 entraram, não. Todos os levitas não entraram no juízo de Deus, porque eles já eram herança do Senhor, os de 20 anos para baixo, ou de 20 anos para cima, eles já eram herança do Senhor, eles não entraram no juízo de Deus. Então Josué e Caleb das 12 tribos foram os únicos que entraram, mas entraram sacerdotes, outros, filho de Eliezer, que foi morrendo depois, tal. Por quê? Porque eles não foram enviados como espia e não veio juízo sobre eles. Então não foram só 2, foram vários. Mas das 12 tribos, só 2. Josué 10, de 5 a 14. Passa-se o tempo. Josué já era um homem de guerra. Já tinha experimentado batalhas já estava sendo trabalhado, e isso é muito maravilhoso, porque o deserto nos forja guerreiros. Quem passa por um deserto, não quem fica, quem passa, se torna um guerreiro. Aprende a lutar, aprende a sobreviver. Está passando o deserto, irmão? Vai dando glória a Deus. Vai dando aleluia. Vai passando. Como disse o irmão lá, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Mas vai passando. Não permanece não. Vai passando. Vai passando, vai aprendendo. Vai sendo submisso. Mesmo que muitas vezes venha a humilhação, mas permanece fiel. Mesmo que muitas vezes queiram te tirar, mas permanece fiel. Mesmo que muitas vezes vejam você como nada, permanece fiel. Deixa quem quiser fazer com você o que fizer, mas permaneça fiel. Eu estou vivendo uma promessa. E a promessa de Deus inclui deserto. Porque no deserto é o Espírito de Deus que permite eu estar lá. Foi assim com Jesus. E o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto e permitiu que Satanás o tentasse 40 dias e 40 noites ali. Mas nem só de pão viverá o homem. Em outras palavras, de toda promessa que sai da boca de Deus. Porque a Bíblia é uma promessa. A promessa que Deus te fez, a palavra que saiu da boca de Deus é uma promessa para a sua vida. E Deus fará. E esse homem então aprende que ele é um vaso de barro, que o Espírito Santo de Deus arde nele, e que a única coisa que ele tem que fazer é levantar vozes para muralhas cair. Ele vence o rei de Ai, que era considerado também um grande guerreiro. E em Josué 10, 5 ao 14, se levantam 5 reis contra os gibeonitas, que agora eram aliados de Israel. Mas o Senhor diz algo, e aqui é o medular da mensagem, eu quero que você ponha atenção nessa parte, porque tudo foi uma introdução para você entender o que Deus vai fazer contigo e o que Deus está fazendo contigo e comigo. Porque tem vezes que eu me sinto também no deserto. Tem vezes que eu me sinto tão longe das promessas de Deus. Tem vezes que eu me sinto tão longe daquilo que Deus disse que vai fazer ao meu respeito. Mas eu permaneço crendo.
Eu permaneço crendo. Eu permaneço crendo. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus. O rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles todos e seus exércitos, e sitiaram a Gibeão, e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus, que habitam na montanha, se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gibal, e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Tira daí não, volta lá. Vamos ler de novo? Não temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Promessa. Promessa. Josué já é um homem experimentado na fé, e um homem que quando ouve a palavra de Deus, ele toma posse. Um homem que quando ele escuta Deus falar com ele, ele diz assim: é comigo mesmo, Senhor. O Senhor disse que vai entregar tudo nas minhas mãos. O Senhor disse que, olha, nenhum deles parará diante de mim. E uma coisa é você fazer algo pensando, quem sabe, se você possa ganhar. Mas uma coisa é você fazer algo sabendo que você já venceu. Uma coisa é você entrar num campeonato, sei lá, de futebol, de qualquer coisa, pensando que você pode ganhar. Outra coisa é você entrar sabendo que já ganhou. Você já entra com uma confiança maior. Porque tem crente que anda assim: não sei se posso, não sei se vai, não sei. Ora por mim, irmão, que eu não sei se Deus está comigo. Mas você conhece um crente que vive a promessa de Deus quando ele respira Deus. Quando tudo está mal, ele diz: o Senhor está comigo. Ninguém poderá me fazer frente, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Não sou eu que venço, mas é aquele que está em mim, e aquele de quem eu sou. É Ele que peleja nossas batalhas, é Ele que luta por nós, e isso é o mais maravilhoso. Sigamos. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gigal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiram-os pelo caminho que sobe de Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a seca. E morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras de chuva, de saraiva que Deus mandou, do que os filhos de Israel mataram a... Ei, você não está peleando. Se Deus te abrisse os olhos espirituais agora, você ia ver que você tem... A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os temes e os... Além do Espírito Santo na sua vida, anjos estão peleando ao seu favor.
Anjos estão fazendo acontecer coisas no sobrenatural, sem que você nem perceba. Deus te dá dando livramento, você andando na rua e o diabo querendo te matar, e o Senhor diz, não pode não. Tem uma promessa para cumprir na vida dele. Tem uma promessa para cumprir na vida dela. Tem uma promessa para fazer nele ou fazer nela ainda. Ainda não é tempo. Ah, meu Deus. Se você pudesse, olha, eu queria andar assim, só vendo os anjos me livrando dos demônios. Eu já tive uma experiência assim uma vez, de ver um anjo, a única vez que eu vi um anjo com uma espada na mão. E foi muito rápido. Mas é algo maravilhoso. Sigamos. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus os amorreu na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos de todos os israelitas, entenda algo, o dia está terminando, e o Senhor disse que aquele dia eles prevaleceriam, que nenhum ia ficar, mas o dia está terminando. E hoje o Senhor, quem sabe, falou na sua vida que algo vai acontecer, mas está terminando o tempo e você está dizendo, até quando, Senhor? Então Josué, sabendo que tem uma promessa, ele faz a oração mais ilógica da Bíblia. Ele diz assim, sol, detente em Gibeão. Em outras palavras, sol, fica aí, paradinho aí. E tu, lua, no vale de Ai-Halon. Na perspectiva de Josué, foi o sol que parou. Mas nós sabemos que foi a terra que se deteve, que do seu círculo ela não girava mais. Então ele olhava, o sol estava parado. Mas foi a terra que parou. Deus pode parar a terra por causa de você. Deus pode parar tudo por causa de você, para cumprir o propósito que Ele te deu. Deus pode parar tudo por aquilo que Ele te prometeu. Na perspectiva de Josué, o sol parou, a lua parou. Mas o Senhor disse, vou fazer diferente, Josué, porque Deus sempre faz diferente. Você pensa que Deus está fazendo de um jeito, mas Ele está fazendo do outro. Deus brecou a terra. Eu não sei em que parte do mundo, a noite teve 48 horas. Eu sei que lá, naquela parte, foram quase 48 horas de dia. Eu imagino que do outro lado, alguém dizia, não vai amanhecer não? Não vai amanhecer não? O Senhor, pela oração de um homem, e olha que oração, sol detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai-Halon. Quando você está com Jesus, quando existe uma promessa na sua vida, quando você crê, existe um versículo na Bíblia. Não é pelo muito falar que você será ouvido. Porque tem gente que ora, não que seja mal orar, mas termina a oração, nem sabe por que está orando. Mas quando você ora, convicto, seja uma oração de 2, 3 palavras com Deus, e você sabe que aquilo que você está orando é porque Deus te disse que vai fazer, Deus assim o fará. O que Deus disse que vai fazer na sua vida? Por que você anda com a boca calada? Por que você anda com a boca fechada na promessa de Deus? Por que você ainda não reivindicou essa promessa para a sua vida?
Porque você ainda não disse: Senhor, é meu. Vou dar um testemunho aqui. Um dia foi um irmão lá na casa, está minha esposa aí, e o irmão, eita, labacaia, dai. Não vou dizer o nome do profeta, vou só contar o milagre, mas ele faz assim, ó. Dá para imaginar quem é. E o profeta vem e diz assim: irmão, Deus vai te dar uma casa e um carro. O profeta foi embora. Eu agarrei na mão da minha esposa e disse: Senhor, tomo posse, eu quero essa casa e quero esse carro. É meu. E oramos, eu e minha esposa: Senhor, graças te damos. Passou um mês e meio, ganhamos a casa. E minha esposa vai lá na casa assim, ela olha assim, porque, para quem não sabe a história da minha esposa, eu conheci ela, ela morava num quarto 3x3, chão de terra, e ela dormia num papelão. Não só ela naquele quarto, mas ela, a mãe e mais 4 filhos. E minha esposa saía para a rua para catar latinha, para ajudar a sustentar os irmãos. Foi assim que eu conheci a minha esposa. Foi assim que eu fui visitar a minha esposa. Pobre, pobre de marré, marré, marré. E eu disse para ela: eu não tenho nada para te oferecer. Quer casar comigo? Só tem uma coisa para te oferecer: Deus. Sabe qual foi a resposta? Se é Deus, você já tem tudo, eu quero me casar com você. É maravilhoso. Outro versículo. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito nos livros do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se. Quase um dia, ei, não acabou o dia ainda para você. Não acabou ainda aquilo que Deus está fazendo. Não acabou. Ainda não terminou as promessas de Deus. Sigamos. E não houve, leia comigo, e não houve dia semelhante a um dia. Eu espero que você tenha um versículo desse para contar para mim. E não houve dia semelhante a dias, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por tudo o que me pedires, crendo em oração, recebereis. Você pensa que Deus não escuta a sua voz, não escuta a minha voz? Deus intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Vou te contar a história de um missionário e aqui termino. José Santino dos Santos, missionário na Colômbia, Calcutá, divisa com a Venezuela. Eles compraram um terreno para a igreja. Só que era uma montanha. Só que o pastor não tinha ido ver o terreno. Não era que tinha um morrinho, era uma montanha. E não dava para construir a igreja ali. E quando ele foi ver o terreno, um dos seus obreiros foi junto. Não me lembro o nome do obreiro agora, mas um dia te falo. Um dos seus obreiros foi junto.
E quando o pastor José chegou lá, ele olhou assim e falou assim: meu Deus, fui estafado. Deixa o menino correr. É aniversário do Moisés hoje, né, Moisés? Parabéns, viu? Deus abençoe. Depois você dá 100 para o Moisés. Ele parou e olhou e disse assim: me estafaram. Aí o obreiro que estava lá falou assim: pastor, o senhor prega, se tiver fé, o monte vai sair, as montanhas se movem. Ô pastor, amanhã vamos vir aqui e orar, pastor, esse monte tem que sair do lugar. E o pastor José Santos diz assim: meu filho, tem coisa que é metáfora. Tem coisa que é metáfora que eu estou... Meu filho, eu vou, pastor, pela minha fé, então vamos vir, pastor. E o pastor disse: olha, para mim ele não ficar chateado comigo, falei para ele: vamos vir amanhã então. E eles vieram. Só que o irmão chamou toda a congregação para orar também. Aí o pastor pensou, ele contando o testemunho dele, estou só repassando o testemunho que eu vi. Ele disse assim: passar vergonha com um é normal, agora com a congregação inteira vai ser difícil. Passar vergonha com um obreiro, tudo bem, mas a congregação inteira aqui. E aí o irmão dizia assim: pastor, oremos. E o terreno aí com a montanha aí. E ele dizia: pastor, oremos. E o pastor disse: meu filho, te dou a honra dessa oração, ore você. Em outras palavras, que a vergonha seja sua, não minha. E o irmão começou a orar e dizer: sai montanha que temos que construir uma igreja. E a montanha aí. E o pastor disse que ele fechou o olho. Ficou com o olho fechado. Ele falou: menos vergonha. E aí o obreiro cutucou e disse assim: pastor, abre o olho e ora. E ele disse: montanha, sai que temos que construir uma igreja. De repente umas pedrinhas começam a fazer no chão. Começa a se mover umas pedrinhas e o pastor se assusta, isso ele contando. E de repente em cima da montanha aparecem 4 maquinárias. 4 maquinárias, não era um anjo, não era nada sobrenatural, 4 maquinárias mesmo, máquinas pesadas, que depois foram averiguar, tinha vindo de Venezuela, porque naquela cidade não havia maquinária, a prefeitura lá não tinha esse tipo de maquinária. E de repente aparece aquelas maquinárias assim, e os homens disseram: olha, foi nos dado uma ordem, para planear isso aqui, tarde o tempo que levar. E a igreja começou: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o pastor começou também: glória a Deus, aleluia, aleluia. Porque a fé contagia. Aquelas maquinárias apareceram. Não foi o irmão que contratou, não. Deus enviou. Eu não sei como Deus vai cumprir na sua vida, se vai ser anjos ou de forma natural, mas Deus fará. Deus fará. E hoje existe uma grande igreja construída naquele lugar. Eu não sei como Deus vai fazer, meu irmão e minha irmã, mas eu sei que Ele fará, Ele move céus, Ele move terra, e se for necessário, Ele para também, para cumprir o que Ele te prometeu, para fazer o que Ele te prometeu. E você só vai ter que glorificar e dizer: verdadeiramente valeu esse tempo de deserto, verdadeiramente valeu esse tempo de ser
ninguém no meio de ninguém. Porque o povo de Israel no deserto era ninguém. Era um povo peregrino que ficava andando para lá e para cá. Mas Deus vai te pôr na promessa. Deus vai te pôr na promessa. Se você tem promessa, se coloque em pé em nome de Jesus. Se você quiser vir à frente, venha à frente. Vamos orar, irmãos. Se você quer vir à frente, venha. Se você quer vir, venha, irmãos. Você tem uma promessa de Deus. Deus ainda tem que fazer muito na sua vida. Quem sabe você perdeu anos da sua vida por estar rodeado de gente que não te deu crédito. Quem sabe você perdeu anos da sua vida por pessoas que te desanimaram. Quem sabe você ainda está no deserto. Mas existe uma promessa na sua vida, que Ele te disse: eu estou contigo. Tu não pelejas só. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha, diz o Senhor. Esforça-te somente, ser valente, que eu estou te ajudando. Tu foi chamado para ser príncipe, sacerdote. Senhor meu Deus, aqui estamos nós aqui hoje, eu me coloco com os meus irmãos aqui em oração. Faço a oração, mas necessito dela também, Senhor. Porque o dia que eu parar de pregar e a palavra não vier ao meu encontro, Senhor, não me serve de nada, Pai. O dia que eu pregar só para os outros ouvir, Senhor, não me serve de nada, Pai. Eu tomo posse dessa palavra também para a minha vida, Senhor. Pai, estamos aqui reunidos, ó Deus, te pedindo, Senhor, que o Senhor opere o sobrenatural. Que se é necessário, Senhor meu Deus, pare o tempo a nosso favor. Nos esconda dos olhos dos nossos adversários. Mas se é para pelear, se é para brigar, se é para lutar, iremos, porque o Senhor está à frente, Senhor. Orais, o decanto, rabassou, darabás. Abre-nos portas, Senhor meu Deus. Quantos aqui estão estancados, ó Pai, tempos e tempos, obreiros bons dessa casa, Senhor. Obreiros bons dessa casa, Senhor, que estão parados, estancados. Mas, Senhor, comece a cumprir suas promessas na vida de cada um deles, ó Pai. Obreiros feridos, Senhor, mas que estão, ó Pai, trabalhando, que estão, Senhor meu Deus, crendo na Tua promessa ainda, Senhor. Senhor, levanta o Teu povo, meu Pai, a começar de nós aqui hoje. Abaço de canto, rabachei, carabás. Senhor, na esteiquion de chacarabaçou. Na vida dos Teus filhos aqui, Senhor. Na minha vida, ó Pai. Prevalece conosco, Senhor. Senhor, nos ajuda, ó Pai, porque estamos lutando as Suas batalhas, ó Deus. Que o dia não se ponha, Senhor meu Pai, que o dia não termine, Senhor, que a nossa vida não termine, ó Pai, antes, Senhor, das Tuas promessas se cumprirem todas em nossas vidas, Senhor.
todas, ó Pai. Que Deus abençoe em nome de Jesus.